Mateus 13, 37 e 38. Todos encontraram, amém? E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Espírito Santo, uma vez mais nós te pedimos, por favor, que o nosso coração nessa noite seja uma terra onde a tua palavra vai trazer um fruto, vai germinar a nossa terra, o nosso coração nessa noite. A boa semente vai cair numa boa terra. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Jesus diz que aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. E aí ele tem dizendo que a semente é quem? É o homem. Eu quero voltar com você um pouquinho lá em Gênesis capítulo 1, versículo 11. Abre comigo aí. Gênesis 1, 11. Amém? Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujo fruto produzem semente, de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente, de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem semente, de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Agora passa a folha aí e vai para Gênesis capítulo 2. Ora, Gênesis 2, 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Não é 2,8 não, 2,4. Perdoe, 2,4. Esta é a história da origens do céu e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia o homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então vamos entender isso. Agora Jesus vem e diz que o Filho do Homem foi quem semeou a semente, e a semente é o homem, o mundo é a terra. Em Gênesis capítulo 1, Deus fala com a terra. Deus começa a criar todas as coisas, e então ele faz a separação, ele cria os luminares. E hoje eu vi uma postagem do bispo, não sei quantos viram essa postagem do bispo, que o bispo disse que no início Deus foi separando todas as coisas, e ele disse que você precisa de separar as coisas para que você consiga organizar a sua vida. Ele diz: separe os seus problemas, porque senão você não vai conseguir organizar a sua vida. Deus, para organizar a terra que estava desorganizada, estava um caos, Deus começou a separar. Deus começou a separar a água da terra. E aí Deus, quando criou o peixe, ele falou com quem? Com a água. Deus, quando criou a semente, a gente acha que Deus criou as plantas, né? Nós líamos antigamente falar que Deus criou as plantas. Deus não criou as plantas. Quando Deus falou com a terra, produza árvore, a terra entendeu completamente o que Deus estava querendo dizer. Quando ele produz frutos, e esse fruto produzem semente, Deus estava dizendo para a terra: produzam semente, não é árvores.
Então nós lemos aqui em Gênesis que Deus disse para a terra: produza sementes. Não foi árvores. Então assim, a gente imagina que Deus falou para a terra e rapidamente surgiu uma árvore gigantesca e aquela árvore já tem vários frutos. Não foi isso que aconteceu. Deus disse para a terra produzir sementes. Depois Deus disse: não havia crescido nenhuma árvore por dois motivos: não havia chuva e ele não tinha feito o homem para regar a planta, regar a terra. E quem conhece de terra sabe que para plantar, primeiro tem que cuidar da terra. Não, ninguém joga uma semente em uma terra que não esteja totalmente preparada para receber aquela semente. Vou dizer de novo: ninguém lança uma semente em uma terra a qual essa terra não esteja preparada para receber a semente. Por que nós sempre começamos primeiro com o louvor e nunca com a palavra? Porque a Bíblia diz que a palavra é a semente. Então nós precisamos primeiro de fazer o quê? Preparar a terra para receber a semente. Então aqueles que não preparam uma terra, às vezes aqueles que entram e ficam de bobeira na hora do louvor, aqueles vezes que entram e, sabe, de vez de adorar, fechar o olho e dar glória a Deus, dizer: Espírito Santo, eu estou aqui, por favor, fale comigo nessa noite. Espírito Santo, não permita eu sair deste lugar. E, sabe, começar a preparar a terra. Às vezes vem a palavra e ele nem sabe o que às vezes pergunta, depois você entendeu a palavra, para não entendi nada. Por quê? Porque não frutificou. A palavra não trouxe nenhum fruto, aquilo não entrou dentro dele. E essa palavra é aquela que Jesus disse: o semeador saiu a semear, uma caiu nas pedras, outra caiu no espinho, outra caiu em boa terra. Então às vezes a palavra é a semente, e a semente, para frutificar, ela precisa estar numa terra boa. E aí, meu irmão, que você tem que entender que quando você tem que vir para o culto, você não pode vir só com o seu corpo, você tem que trazer toda a sua terra. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem do quê? Do pó da terra. Então Deus, quando cria o homem, ele criou do pó da terra. E Deus colocou dentro do homem a semente. E aí é que entra a palavra dessa noite, a qual eu nomeei a semente do reino. Só há um meio dessa semente que Deus colocou dentro do homem frutificar. A semente que Deus colocou na terra, que pediu a terra para produzir, ela estava lá na terra, quietinha na terra. A semente não produziu enquanto não houve dois elementos necessários para que a semente frutificasse. Deus disse: a terra não havia dado nenhum arbusto, não havia nenhuma árvore, porque não tinha chuva e não tinha o homem. Então há dois elementos necessários para que eu e você damos frutos. Primeiro é a chuva, segunda é o homem. A chuva é a palavra de Deus, e o texto que nós lemos de Mateus vem: o filho do homem plantou a semente na terra. Nós precisamos de ser plantado pelo filho do homem. Quando eu e você somos plantados pelo filho do homem, é impossível eu e você não darmos fruto. É impossível. Ei, querido, entenda uma coisa: Deus colocou a semente dentro do homem. Deus não colocou uma árvore dentro do homem. Deus não colocou dentro. Quando eu digo homem, mulheres, entenda que eu estou dizendo de uma forma geral. Deus não colocou uma árvore. Deus não já produziu uma árvore dentro de nós. Ele produziu a semente. Deus plantou uma semente, assim como ele fez com Maria. Deus poderia ter feito Jesus como ele fez Adão, o primeiro Adão. Adão não passou pelo processo de criança, juventude, jovem, pré-adolescente, adolescente. Jesus não passou por esse processo. O primeiro Adão não passou por esse processo. O primeiro Adão, Deus criou ele já um homem formado.
Ele formou o homem do pó da terra e já soprou na sua narina. Então Adão já era um adulto. Adão não teve o processo todinho de uma semente. E Deus viu que esse processo não foi bom. Por quê? Porque o homem não passou pelos processos que a semente tem que passar. E quando o homem enfrentou o primeiro obstáculo na sua vida, ele não soube resistir. Quando ele enfrentou a primeira dificuldade na sua vida, ele não soube resistir, ele caiu. A primeira tentativa do diabo contra Adão, ele caiu, porque o homem não passou pelo processo da semente. Agora vem Jesus, o segundo Adão, e passa por todo o processo da semente. Jesus foi a semente de Deus para eu e você. Jesus foi a semente de Deus para essa humanidade. Então, como uma semente que Deus planta nessa terra, Jesus vem com todo o processo da semente. Então ele precisa de achar uma terra para brotar a semente. Deus olha para a terra e procura alguma terra disponível para colocar a semente dele. E ele encontrou quem? Maria. E Deus então viu que Maria era a terra que estava totalmente preparada para receber a semente de Deus. Então vem um anjo e diz: mulher agraciada, desejada, tu achaste graças diante de Deus. E aí ela fica entusiasmada com aquela saudação e diz: que saudação é essa? Sabe por quê, Maria? Porque tu achastes graças diante de Deus. Então Deus te escolheu para colocar uma sementinha dentro de você, e você vai gerar o Filho de Deus. E Maria diz: como será isso, Senhor? E então o anjo diz: porque do seu ventre o que será gerado é do Espírito. E aí Maria então entende todo o processo e diz: eis-me aqui, Senhor, faz de mim conforme a tua vontade. E naquela hora o anjo se ausenta e o Espírito Santo vem e coloca lá no útero de Maria a semente de Deus. A semente estava lá. Agora quem tinha que dar o crescimento daquela semente? Não era Deus, era Maria. O anjo só direcionou: Maria, o que está aí dentro de Deus agora gera a semente de Deus. Querido, Deus colocou uma semente dentro de nós. A responsabilidade de fazer com que essa semente cresça, que a gente gera, é minha e sua. Quando Deus escolheu Maria e deu todo o diagnóstico para Maria, como que ia ser, Maria então tem o maior cuidado e gera aquela semente, e ela guarda no seu coração todo aquele propósito de Deus. E Maria cuidou da semente. E Jesus então veio, ele é a semente de Deus para essa geração. E como semente de Deus, Jesus então passa por todo o processo da semente. Como eu e você sabemos que para a semente frutificar, ela precisa de fazer o quê? Morrer. Olha o teu irmão assim: meu irmão, para você dar fruto, você tem que morrer. Jesus era a semente de Deus. E essa semente que Deus plantou, para que ela desse fruto, toda a semente, querido, que não morre, não dá fruto. Ela fica uma semente só. Agora, quando a semente morre, ela dá muito fruto. Então a semente de Deus que foi gerada dentro de Maria cresceu, fez todo o processo, passou por todo aquele processo, mas chegou a um ponto em que ele viu que era necessário agora a dor, a dor da morte. Então ele chega perto do pai e diz: pai, se for necessário, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas a sua. Entenda uma coisa, querido: a semente, ela tem uma casca que protege ela. E essa casca que protege a semente é o que impede da semente frutificar. A mesma casca que protege a semente é o que impede dela frutificar. Se essa casca não for rompida, a semente não morre e não dá fruto. Ei, cuidado, que o que você acha que está te protegendo está te impedindo de frutificar. Cuidado, que aquilo que você acha que é a sua proteção está sendo a sua perda. Temos que tomar cuidado com isso.
E portanto Jesus sabia que o que protegia ele era o Pai. A proteção dele era o Pai. Então ele chega perto do Pai e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o Pai disse: não, mas não seja conforme o que eu quero, seja conforme o Senhor quer. Então Jesus, o meu desejo é que essa casca se rompa e você dê fruto. E Jesus então, querido, foi o fruto que Deus escolheu. Por esse motivo é que Jesus diz, esse motivo ele diz, isso está lá em João, no capítulo 15: eu sou a videira e vocês são o ramos. Olha o que Jesus diz, que eles vamos entender isso. Ele diz: eu sou a videira, eu fui plantado nessa terra como uma videira, a videira verdadeira. Eu então sou a videira e vocês são ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nosso Deus. Então Jesus foi a semente. E ele disse: eu sou a videira e vocês são ramos. E ele disse: se você permanecer em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muito fruto. Então, querido, para que eu e você produza fruto, só o meio é de estarmos enxertados na videira. O fruto, ele nasce a partir do tronco ou dos ramos? Os frutos nascem do tronco ou do ramo? Sempre dos ramos. O tronco em si não produz fruto. O tronco em si é o que sustenta o quê? Os ramos, os galhos. Os frutos só nascem nos galhos. Então ele disse: eu sou a videira e vocês são o ramo. Através de mim é que vocês vão dar fruto. Não há outro meio, querido, de darmos frutos se não formos em Jesus. Se não tivermos enxertado nessa videira, se nós não tivermos nele. Jesus diz para uma mulher, porque a semente para dar fruto, ela precisa de dois elementos. O primeiro, Deus disse: a terra não estava produzindo fruto, porque não havia o quê? Chovido. E o homem não existia na terra. E Jesus agora vem dizendo: eu sou a videira e vocês os ramos. Então eu e você, para dar fruto, nós precisamos de estar onde? Em Jesus. Agora, o que adianta eu estar em Jesus e não ser alimentado? E não, porque muitos, se eu perguntar: você está em Jesus? Sim, eu estou em Jesus. Bom, querido, isso daí assim, ele disse assim: pelos frutos conhecereis as árvores. Então é fácil a gente saber quem está em Jesus ou quem não está, sim ou não? E aqueles que estão em Jesus e não dão fruto? Como pode uma árvore, um galho que está na mesma mangueira, e um galho produzir e o outro não produzir? É possível isso? É possível, querido? A mesma mangueira, um produzir e o outro não produzir? Claro que não. Por quê? Porque a mesma seiva bruta que vem das raízes e sobe pelo tronco é distribuída nos galhos. É a mesma. Então a mesma árvore, ela dá o mesmo fruto. A mangueira não dá dois frutos diferentes. Ela só dá um tipo de fruto. E se eu e você estamos enxertados na videira, nós temos que dar o mesmo fruto. Nós não podemos dar fruto diferente, querido. Entenda isso. Somos o mesmo ramo que estamos enxertados na videira. E a videira, ela só dá um tipo de fruto. Ela não dá outro fruto. Então é impossível, querido, dizer que eu estou enxertado na videira e não dá fruto. Peraí, está acontecendo alguma coisa. Ou a videira está escolhendo para que lado dá fruto, ou então está acontecendo alguma coisa errada. Porque se eu estou enxertado na videira, eu tenho que dar fruto. É impossível não dar fruto. É impossível alguém não frutificar se estiver enxertado na videira. E Jesus diz
aqui em Mateus, o Filho do Homem foi o que semeou a semente. A semente é o homem e a terra é o mundo. Eu e você estamos enxertados na videira para dar fruto aonde? No mundo. Nós temos que produzir fruto neste mundo, querido. Não vamos produzir fruto no céu. Lá no céu, eu e você não precisamos de produzir nenhum fruto, e esse não é o propósito de Deus, que eu e você produzimos fruto no céu. Deus quer que nós produzimos fruto no mundo. Nós fomos plantados aqui para produzir fruto neste mundo, não é no céu. Não sei se alguém está esperando ir para o céu para fazer alguma coisa. Eu não sei se alguém está esperando para o céu para falar que Jesus é bom. Eu não sei se alguém está esperando para o céu para começar a pregar Jesus. Eu não sei se alguém está esperando ir para o céu para ganhar a alma. Não está entendendo o propósito. Não sabe nem por que nasceu. Não sabe o porquê nasceu. Jesus falou que nós somos plantados neste mundo para produzir frutos. Pastor, mas tem árvores que estão produzindo um fruto que seja desagradável. Eu conheço árvores bem desagradáveis. Por exemplo, uma dessas árvores é o pé de limão. O pé de limão, eu não sei quantos aqui gostam de chupar limão. Tem alguém aqui que gosta de chupar limão? Pastor Alessandro, você é o único na face da terra, deve ser. Chupar limão, desagradável. Deve ser com sal ainda. Eu não sei. Agora, até uma manga verde alguém gosta de comer, agradável. Mas limão, chupar limão, nossa, acho que não tem ninguém que, a não ser o pastor Alessandro, que goste de chupar limão. Por que gosta também? Então, tem mais um, pastor Alessandro. Tem um limão doce. Exatamente. Mas eu estou falando daquele limão azedo. Aquele limão azedinho, aquele que você pega e o bicho é tão ruim que se pegar a nódia dele no sol, passa na pele e mancha. Dá aquela mancha horrível na pele. Mas esse tipo de limão, para aqueles que não gostam, aqueles dois únicos no mundo que gostam, o resto não, o que fazer com um limão? O que fazer com o sumo do limão? Ele é azedo. Para se extrair algo, um suco delicioso do limão, é necessário o quê? Um açúcar. Ainda que esse limão seja azedo, ainda que o sumo dele seja horrível para chupar, mas você colocando ele numa jarra, acrescentando um pouquinho de açúcar, ou até então leite condensado, e batendo no liquidificador, todo o azedume do limão não é percebido mais, sim ou não? E nós adoramos aquela limonada, como é que chamam aquela limonada? Suíça. Eu adoro a limonada suíça. Mas o limão em si, ele puro, sem nada, é horrível, sim ou não? E tem alguns ainda que come o limão, bota aí na gordura e diz que vai matar toda a gordura. Conversa fiada, né? Conversa fiada, ele não serve para isso, ele só serve para azedar. E aí a gente fica perguntando, por que Deus então produz um tipo de limão tão ruim, um fruto chamado limão ruim, que para ficar bom precisa de colocar algum outro ingrediente? Ele sozinho ele não serve, ele tem que ser servido com um ingrediente para melhorar o seu aspecto. Querido, tudo tem um propósito. Do mesmo jeito que a gente pensa que tem pessoa que não serve para nada, que é pior do que um limão. E aí a gente, quando vê um tipo de pessoa que a cara dela está totalmente fechada, o que a gente fala? Você chupou limão hoje? Por quê? Nossa, você está com uma... E a gente acha que aquela pessoa chupou limão. Na verdade não é que ela chupou limão, ela é o limão. Está entendendo? Ela é o próprio limão, ela não chupou o limão, ela é o limão. E se essa pessoa não for adoçada, ela não vai perder a sua essência. Porque tem pessoa que é assim, de essência, de natureza. Mas por que Deus permite que um limão cresça? Querido, para que o sangue dele venha e transforme esse limão numa limonada suíça. E aí quando aquele irmão azedo, aquele irmão azedume,
aquela pessoa que ninguém suporta, aquela pessoa que chega, estraga o ambiente, aquela pessoa que transforma o ambiente, mas transforma em um azedume. Quando recebe Jesus Cristo na sua vida, ele é transformado. Quando recebe Jesus Cristo na sua vida, aquele azedume dele passa a ser saboroso, aquele azedume vira algo prazeroso, sabe, vira uma limonada suíça, porque o sangue de Jesus vem e transforma a vida dele. Agora, só quando ele está em Jesus, querido, mesmo quando ele está sem Jesus Cristo, a vida dele não é transformada. É isso que nós temos que entender. Jesus é aquele que vem para transformar a nossa vida, e a partir daí nós podemos produzir frutos que as pessoas vão agradar dele. Eu sei que o limão é ruim, mas eu gosto de limão, e na minha casa tem sempre limão. Por quê? Porque eu tenho um ingrediente que vai transformar ele. Ei, querido, eu sei que você sabe que tem pessoa que é ruim, mas Jesus pode transformar eles. Eu sei que você conhece pessoas que é azeda, mas se você levar Jesus até ele, essa pessoa vai ser transformada pelo poder que há em Jesus. E para essa pessoa ser transformada, ela precisa de dois elementos, como Deus diz. Ele precisa da água e do homem. Então, para Deus transformar essa cidade, para Deus transformar esse país que está azedo, a gente olha na televisão e vê como o troço está azedo, a gente anda na rua e vê que os negócios estão feios, para Deus transformar essa geração e dar gosto a essa geração, para que essa geração tenha o prazer de viver, ele precisa de dois elementos plantados nessa terra. Um é a palavra e outro é o homem que leve a palavra. É isso, meu irmão, que eu e você estamos aqui para fazer. A igreja está aqui para esse propósito, para anunciar a palavra, e só através da palavra de Deus que as pessoas são mudadas. Então, quando Deus colocou a semente na terra, para que a semente frutificasse, precisava da chuva e do homem. Deus plantou eu e você nessa terra, para eu e você frutificar, nós precisamos da palavra e de Jesus. Sem esses dois não há como dar fruto, querido. Sem esses dois, por isso Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Não existe vida sem Jesus. Existe esse azedume. Existe essa coisa que as pessoas acham que é vida. Existe essas coisas que a pessoa acha que é alegria, acha que é diversão, acha que está se divertindo, mas não é. Por isso ele disse que sem mim vocês não podem fazer nada. E aí, querido, quando nós vamos para Jesus, nós entendemos uma coisa: que algo na nossa vida precisa de morrer para dar fruto. E aí a semente precisa de morrer para dar fruto. Algo em nós precisa de morrer. Nós precisamos de tirar aquela casca que a gente acha que nos protege, tirar aquela casca que a gente acha que é a nossa alegria, que é a nossa felicidade, que é o nosso prazer, é que isso é que eu gosto de fazer. A gente precisa de tirar essa casca para descobrir a verdadeiro sentido da vida. A casca precisa de morrer. E essa casca às vezes é o nosso desejo. Portanto, Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja conforme o que eu quero. Ei, querida, a semente para dar fruto, eu e você para frutificar, nós não temos mais que fazer a nossa vontade. Portanto, Jesus disse: se for possível, passa de mim. Mas se não for, Deus disse: não é possível, porque você tem que morrer para dar fruto. Então, às vezes nós oramos e Deus: se for possível, faça isso. Deus diz: não, filho, não vai ser possível eu atender a sua oração, porque eu preciso que você passe por isso para dar fruto. Às vezes a gente fica pedindo: Deus, por favor, afasta de mim essa tribulação. Deus, tira de mim, me cura. Deus, cura a minha vida. Deus, cura isso. Deus, tira de mim isso. Deus, me tira deste lugar. E Deus disse: não, querido, não vou tirar. Por quê? Porque você precisa de passar por esse processo para dar fruto.
E às vezes nós estamos no processo para frutificar e a gente está pedindo a Deus para sair desse processo. As coisas estão acontecendo na nossa vida e a gente, sabe, fica naquele negócio e vai para lá e vai para cá, e Deus está assim: não, você precisa de passar por isso para dar fruto. Quando você passar por esse problema, você vai dar fruto. Quando você passar por essa tribulação, no final vai dar fruto. E aí você vai entender tudo. E esse é o propósito de Deus. A casca precisa de ser rompida para que a semente morra e dê fruto. Descobre qual é a casca, querido, que está te impedindo. Descobre o que precisa de ser tirado da sua vida para que você dê fruto. E deixa eu te dizer, é necessário morrer. Mas aí Joãozinho vem, João no capítulo, acho que eu notei aqui, João capítulo 1, não foi Joãozinho, foi João mesmo. João no capítulo 3, ele começa a dizer qual era o fruto que aquele povo precisava de produzir em primeiro lugar, para que aquele povo começasse a frutificar. Aí João está pregando no deserto, chega um monte de gente, e João começa a pregar, e no capítulo 3 de João, ele começa a dizer: o fruto que vocês precisam de produzir, primeiro, é o fruto do arrependimento. Arrependei-vos e produz o fruto. O arrependimento é um fruto que é necessário. Quando eu quero frutificar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é arrepender. Só que nessa caminhada eu tenho visto algo que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Elas têm confundido arrependimento com emocional. As pessoas às vezes estão emocionadas e diz que arrependeu, mas não arrependeu. Não se arrependeu. Ela naquele momento ali, ela pediu perdão a Deus, mas não se arrependeu. E aí ela continua praticando, porque não houve o arrependimento. Deus não tem problema com o pecado. Deus não tem nenhum problema com o pecado. Se pecarmos, Pedro diz, acho que foi Pedro, se pecarmos e confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Então Deus não tem problema com o pecado, querido. Se errarmos e confessarmos a Ele o pecado, Ele nos perdoa. O céu não tem problema nenhum com o pecado. Portanto, a Bíblia diz que Deus ama o pecador e não ama o pecado. Então, erramos, falhamos, se nós pedimos perdão a Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Deus só tem problema é com o engano, só com o fingimento. Isso daí que é difícil para Deus. Deus não consegue perdoar o engano. Deus perdoa o pecado, mas não perdoa o engano. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica achando que está enganando alguém, e aí vive uma vida de engano, e aí fica, sabe, pedindo perdão e continuando praticando. Pede perdão e continua praticando. Uma vida que não houve arrependimento. Não, Deus não perdoa engano. Deus só perdoa pecado. E aí a pessoa tem uma vida de engano, engana um, engana o outro, acha que está enganando, mas na verdade é ela mesma que está sendo enganada. É ela que está sendo enganada, não é mais ninguém. E aí acha que consegue enganar a Deus. Esquece que Deus está vendo todas as coisas. Então por isso João disse: quer dar fruto? O primeiro fruto é o fruto do arrependimento. Arrependei-vos. Essa foi a primeira palavra que Jesus começou a pregar quando ele começou o seu ministério em Mateus capítulo 4, versículo 14. Jesus começa a pregar e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para uma semente do reino de Deus dar fruto, é necessário o arrependimento. O arrependimento não é uma emoção. Quando eu me arrependo, eu automaticamente deixo tudo aquilo que eu estava fazendo, e eu sou levado para um outro caminho.
Portanto, Jesus disse: arrependei. Essa palavra arrependei-vos no original significa metanoia. E a palavra metanoia é mudança de atitude. Eu passo a ter outra atitude quando eu me arrependo. Agora, quando eu estou só enganando, eu simplesmente peço perdão, mas continuo no mesmo caminho, fazendo a mesma coisa. Então não houve mudança de atitude, não houve arrependimento, houve simplesmente uma emoção, simplesmente um fingimento, mas não foi arrependimento. A pessoa se fingiu naquele momento que estava arrependida, mas não se arrependeu. Por quê? Porque Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando eu entendo isso, eu arrependo e digo: Senhor, eu quero mudar as minhas atitudes, e agora eu quero ter um outro caminho, eu quero viver uma outra vida. E aí eu paro de produzir joio e começo a produzir frutos que as pessoas irão saborear, fruto que as pessoas irão, desejar. Eu não vou ficar produzindo outros tipos de fruto que eu produzia antes. Eu vou produzir frutos a qual as pessoas vão querer estar perto. Então Jesus não tem problema com isso. E quando o fruto do arrependimento é gerado, os outros frutos vêm no tempo certo. O primeiro tem que ser o do arrependimento, depois os outros. E aí João disse assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porque quando a semente de Deus permanece nele, ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Então João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porque a semente de Deus está dentro dele. E se a semente de Deus está dentro dele, o fruto que ele gera não é fruto de pecado, é fruto de bênção. Não é, ele é gerado, dentro dele gera. Então aí João diz: se é nascido de Deus, se houve verdadeiramente o arrependimento e aquela pessoa nasce de Deus, ela começa a produzir frutos de Deus, e não mais fruto azedo. A vida dela não é mais uma vida de azedume, uma vida de levanta e cai, uma vida de, aquela vida de engano. Ela para de enganar e começa uma vida nova, ela produz vida nova. E isso, querido, nós não fazemos esforço. Qual é o esforço que o pé de limão faz para dar limão? Não faz nenhum esforço. Agora, para que ele dê fruto, é necessário alguém aguar, cuidar. Está sempre ali, cuidando dele, limpando o local. Isso é qualquer uma árvore. Se você não cuidar, se você não colocar água no pé dela, ela não produz fruto. Portanto, nós vamos ter pouca produção de manga esse ano, porque nós tivemos pouca chuva. Então as mangueiras vão produzir pouca fruta, porque houve pouca água. Então, se nós nascemos de Deus para produzirmos o fruto no tempo certo, não precisamos de fazer esforços, querido. É simplesmente cuidarmos, termos o cuidado. Qual cuidado? De estarmos sempre aguando a semente com a água da palavra de Deus. Não há outro mistério, não há nada. É simplesmente estar nos envolvendo com a água. Portanto, Jesus disse para aquela mulher no poço a samaritana: se você beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós não vamos fazer força para aguar a nossa semente. A palavra de Deus automaticamente vai gerar em nós água. E aí, querido, o fruto que nós vamos produzir é produzido no tempo certo. Nós sabemos qual é o tempo da manga, Agora pensa comigo, qual é o esforço que a mangueira faz para produzir manga? Nenhum. Ela sabe o tempo certo de produzir. Ela sabe o tempo certo que as folhas vão sair, que vai sair aquela folha vai morrer, aquela florzinha morre e começa a vir o fruto.
A manga dá fruto no tempo certo, querido. Quando nós somos alimentados pela palavra de Deus, não precisamos de fazer esforço, nós vamos dar fruto no tempo certo. Vai gerar dentro de nós o fruto do Espírito. Por quê? Porque nós estamos enxertados na videira, e quem cuida dos frutos é a videira. Quem vai produzir o fruto em nós é o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de preocupar com isso. Nós não precisamos, a única coisa que nós temos que fazer é cuidar da terra. E que terra é essa? A terra do nosso coração. Está sempre protegido com a palavra de Deus, está sempre alimentado com a palavra de Deus. Nunca deixar que a nossa terra esteja seca. Por que às vezes o cristão vai morrendo? Por que às vezes as pessoas começam a ir para a vida de engano? Por que às vezes começam, a aproximar e distanciar da igreja, distanciar das coisas de Deus? Porque para de aguar a terra com a palavra. Meu irmão, não tem outro meio. O único que nos sustenta é a palavra. Não há outro meio de nos sustentar, de sermos cheios, de recebermos o alimento para dar fruto. O único alimento que eu e você precisamos é a palavra de Deus. E a palavra de Deus basta para que eu e você damos frutos. Então eu não consigo entender como um cristão não se preocupa com a palavra de Deus. Eu não consigo entender como que gente não lê a palavra de Deus, passa uma semana sem ler a palavra de Deus. Eu não consigo entender que aquele que diz que está enxertado na videira perde tempo com outra coisa e deixa a palavra de Deus sem ler. Deixa de orar. Tem tempo para tudo, mas de menos para ler a palavra de Deus. Meu irmão, você pode estar enxertado em qualquer outra coisa, mas de menos na videira. Você está vivendo uma vida de engano. E entenda uma coisa: o único que está sendo enganado é você, não é Deus, muito menos eu. Se você não tem uma vida de leitura da Bíblia, se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de jejum, se você não tem uma vida de compromisso com a palavra de Deus, não espere dar fruto. Não espere, não tem como dar fruto. Agora pensa eu e você, Jesus precisava de orar? Jesus precisava de ficar orando? Jesus precisava de subir para um monte, querido, e ficar lá, igualzinho ele subiu, alimentou o povo e diz: eu vou ali orar. E ele subiu, era 3 horas da tarde, e disse para os seus discípulos: podem ir embora, que eu só vou ali orar. Jesus, quando voltou da oração, era meia-noite. Ele subiu 3 horas da tarde e desceu, era meia-noite, enquanto o barco já estava longe, os discípulos estavam longe. Ele começa a andar sobre as águas. Jesus ficou quase 8 horas orando. Precisa de orar, Jesus? Será que Jesus precisa de orar? Ficar 8 horas orando? E eu não entendo o crente que não ora, não vem para o culto de oração, não está aqui na oração, porque tem tanta coisa para fazer. E aí assim, começa a olhar os frutos que você está dando. Se é fruto que está valendo a pena, querido, começa a ver os frutos que você está gerando. Qual é o fruto que você está gerando? Que frutos são esses? Quem que você está alimentando com o fruto que você está gerando? Porque não tem como. Não tem como dizer que está na videira e não gerar fruto. É impossível. Porque aquele que está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Ei, Jesus não disse que nós vamos dar um fruto. Ele disse: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Nós temos que produzir, não é um fruto. Nós temos que produzir muitos frutos. Muitos frutos. Se nós estivermos enxertados na videira, muito fruto nós temos que produzir. E por isso Jesus nos plantou nessa terra. Por isso que Jesus nos plantou aqui. Tem gente que está envolvido com tantas coisas e esquece de envolver com o que mais é importante para ele, com Jesus. Na verdade, quero corrigir. As pessoas estão envolvendo com Jesus, mas não esquece de estar comprometida com Jesus. E não adianta, nosso Deus, eu pegar um galho, entenda isso, eu pegar um galho de goiaba, levo nesse galho de goiaba na mangueira
e prendo ele na mangueira, ou até mesmo colo, parafuso, bato um prego, pego um galho de goiabeira e prego ele na mangueira, será que esse galho de goiabeira vai dar mangueira? Sim ou não? Mas ele está onde? Ele está colado aonde? Na mangueira. Mas por que ele não produz? Por que ele não produz? Porque ele não está comprometido, ele só está envolvido. Por que às vezes não produzimos fruto? Porque às vezes nós só estamos colados com a videira, mas nós não estamos enxertados na videira. Essa é a diferença de estar colado, de estar envolvido ou de estar comprometido. E portanto, mais uma vez, Jesus disse: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, então é necessário eu estar em Jesus, e a palavra de Jesus está em mim. Eu não só posso estar nele, e a palavra dele tem que estar em mim, porque a palavra dele é água para alimentar a minha semente. Glória a Deus. Não adianta eu só estar em Jesus, querido. Não adianta eu só me envolver com Jesus. Eu tenho que estar enxertado nele. E aí, quando eu estou enxertado em Jesus, aí eu só tenho um tipo de fruto. A videira, Jesus diz: eu sou a videira. A videira produz o quê? Ei, estou falando com alguém que está vivo aí? A videira produz o quê? Meu Deus. A videira produz o quê, gente? Vocês não sabem o que é videira? Hein? O fruto da vide. Jesus disse: eu sou o fruto da vide. Portanto, quando ele suou gota de sangue, ele foi para onde? Para o monte das oliveiras. Por isso ele diz: eu sou a videira. E ele vai para o monte, e lá ele é massacrado, lá ele é moído, e esse moído dele produz o seu sangue. Ele começa a suar gotas de sangue, porque ele é moído naquele lugar. E esse espremer de Jesus é que me gerou, é que gerou você. Ei, querido, ele disse que se eu estiver nele e ele estiver em mim, eu vou produzir muitos frutos. Só que esses muitos frutos, eu não vou produzir laranja, maçã, pêssego, uva. Não, eu só vou produzir um fruto. Aí Paulo vem em Gálatas capítulo 22 e diz o quê? Que o fruto do Espírito é mansidão, paz, temperança, paciência, longanimidade, bondade. Ele diz que o fruto quer dizer que Jesus só produz um fruto, e esse um fruto é amor, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio. O Espírito Santo só produz um fruto, querido. Um fruto. Não há como eu dizer que estou enxertado na videira se eu digo: nossa, eu estou sem paciência, não estou tendo mais paciência para nada. Ei, querido, começa a verificar, porque talvez você não está. E eu detesto aquele. Nossa, você não pode nem olhar na cara dela. Ei, querido, cuidado. Eu vi uma pessoa postar uma foto de um rapaz que trabalha na Casas Bahias, que entrou dentro da casa dela e estrupou a menina. Estrupou não, molestou, não sei. E aí a mulher reclamou de novo, ele voltou lá para consertar. O pai, juntamente com o padrasto e uma galera, rebentou o cara. Aí alguém postou assim: eu matava ele, depois pedia perdão a Deus. Era crente. Porque o fruto do Espírito Santo é amor.
E agora eu vi um outro rapaz que ficou uns dias sequestrado. E aí, quando descobriram o cativeiro, eles foram lá, libertaram aquele rapaz e pegaram o sequestrador estava indo amarrado. Os repórteres tudo ali. Ele salta do policial: espera um pouquinho. E todo mundo achou que ele ia lá e arrebentar o sequestrador. Ele para o cara e diz: olha para mim. O cara olhou para ele, ele abraçou e disse: você é uma pessoa boa, você é um homem de Deus. Você só está fazendo isso porque você não tem Deus no seu coração. Quando Deus entrar no seu coração, você vai mudar. E abraçou ele e diz: eu te perdoo, que Deus te abençoe. Frutos do Espírito Santo. Todo mundo olhou para aquilo e todo mundo não entendeu nada. E querido, quando eu estou na videira, eu só produzo um tipo de fruto: amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Contra essas coisas não há tempo. Não há lei que diz que eu tenho que amar só aqueles que me amam. Não há lei. Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Eu não tenho que me relacionar só com quem é do meu ciclo, só com quem é da minha patota. Não há lei. Eu tenho que me relacionar com todos. Mesmo aquele irmãozinho que eu sei que ele é limão, mas eu tenho que me relacionar com ele porque eu produzo fruto. Mesmo aquela pessoa que eu não vou com a cara dela, se eu estou em Cristo Jesus, eu produzo um tipo de fruto. Não há outro meio, querido, de produzirmos outro fruto. Não há outro meio de eu estar enxertado na videira e dizer que eu não amo, que eu não olho para cá daquele e que eu vou matar, que eu vou fazer isso. Não há, querido. Jesus só produziu um fruto. Ele demonstrou isso com toda a sua vida. Quando ele diz, nesse mesmo livro de Mateus, Beto acabou de ler aqui agora. Quem é que disse essas palavras? Ame aqueles que te odeiam. Orem por aqueles que te perseguem. Esse é o fruto. Amar quem me ama, qualquer um idiota faz. Dizer que ama aqueles que te dizem que ama, qualquer um faz. Agora, dizer que ama aqueles que querem o seu mal, só quem gera o fruto do Espírito. Só quem está nessa terra para fazer a diferença. É só aqueles que querem fazer a diferença, querido. Amar aqueles que não te amam, sabe? Ir com a cara daqueles que não vai com a sua. Porque tem pessoas que dizem: eu não vou com a cara do fulano. Não vai mesmo não, que ele não tem como ele te emprestar a sua cara para você ir com a cara dele. Você tem que ir com a sua. Então chega com a sua cara perto da cara dele e diz: eu te amo em Cristo Jesus. Não espere ele te emprestar a cara dele para você ir. Eu não vou com a cara do fulano. Mas não tem como você ir com a cara dele. Vai com a sua. E use a sua cara. E se necessário for, Jesus disse: vire a outra face. Esse é o fruto que Jesus quer que a igreja produza. Por isso que Jesus nos plantou nessa terra, para produzirmos frutos. E o frutos é um só. Coloque-se de pé.